Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade. Eu sou Amanda Carvalho e no vídeo de hoje, na nossa Cesta do Conhecimento, eu trago um tema que eu acredito que é um pouco diferente dos outros temas que eu trago aqui no canal. Ele é um pouquinho mais complexo do que os outros conteúdos, até para eu escrever a pauta, né, o script desse vídeo me deu um pouco mais de trabalho, que é para falar sobre mônadas, da onde a gente veio, como funcionam as divisões de almas, as teorias monádicas. Se vocês já ouviram falar desse tema, deixe aqui nos comentários no final do vídeo que eu também vou adorar saber a opinião de vocês. Bom, mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria já de pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um like aqui nesse vídeo para o YouTube poder recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, muitos de vocês, muitos de nós, ao longo da nossa vida, já nos perguntamos da onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente já se questionou sobre as nossas origens, né? Aonde começa a nossa história do ponto de vista espiritual, principalmente aqueles que estão ali iniciando seus estudos sobre a espiritualidade, tentando entender um pouco mais sobre esse universo. Muitas pessoas, filósofos, cientistas, já tentaram também teorizar esses assuntos, alguns sobre vias mais empíricas, sobre intuições, e outros acreditam terem achado respostas de formas mais concretas através de fórmulas científicas, através de descobertas em laboratórios e afins. Bom, o que a gente aprendeu então com as codificações de Allan Kardec? Sendo, né, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857 na França. A gente aprendeu que, ainda nos primórdios, né, do que seria ali o espiritismo futuramente, que após o desencarne a vida continua. Isso foi o que a codificação nos ensinou, né? E que também, após o desencarne, então a gente voltaria ao plano espiritual, continuando então a nossa jornada evolutiva, seja numa nova experiência encarnatória, aqui no planeta Terra mesmo, ou até mesmo em outros orbes do nosso sistema solar. Hoje eu quero apresentar a vocês uma outra teoria, que vai um pouquinho além, né, e tenta explicar pra gente de uma forma um pouco mais sistêmica a nossa origem a partir da fonte criadora, que a gente entende como sendo Deus Pai, Mãe, Divina Consciência, como eu costumo falar aqui no canal, até o nível em que nós nos encontramos atualmente. E que também, né, por consequência, também caminharemos novamente para essa fonte, como a gente aprende dentro do espiritismo, do espiritualismo, mas sem as ingenuidades da alma que a gente trouxe quando primeiro viemos a concluir: eu existo. Mais de 100 anos antes do Livro dos Espíritos existir, um filósofo alemão, eu vou deixar o nome dele aqui embaixo porque eu sinceramente não sei pronunciar, mas eu vou chamar aqui pelo último nome dele, Leibniz. Já no final da sua vida, em meados mais ou menos de 1714, ele escrevia um livro chamado Os Princípios da Filosofia Monadologia, para tentar justificar então essa metafísica da substância simples. Bom, nessa obra ele criou o sistema das mônadas, ou mônades, como a gente conhece, e ele usa como base para sua teoria a matemática, a física, a metafísica, a psicologia e a biologia, então para sustentar essas teorias que ele apresenta ali na sua obra. Bom, aqui a gente não vai se ater para as tecnicalidades desse sistema, é mais para vocês entenderem de uma perspectiva mais simples e mais básica o que ele quer dizer nesse sistema e mais ou menos como ele funciona. E aí, se caso vocês se interessarem, quiserem aprender um pouco mais, vocês vão poder conferir essa obra dele depois, e eu vou deixar o nome do livro aqui na descrição para vocês. Bom, depois que a sua obra foi publicada no meio espiritualista, até hoje os espíritos
seja através de livros psicografados, médiuns que trazem essas informações nas suas projeções astrais do plano astral, do plano espiritual, através de psicofonias, ou seja, através de médiuns que fazem processos de incorporação com entidades extraplanetárias, ou até mesmo seres evoluídos, né, que habitam as colônias espirituais. Eles sustentam e passam essa informação, seja em vídeo, palestra, livros. Então, usando esse termo mônada, né, para determinar essa unidade básica de onde todos nós, desse universo material, viemos. Bom, para fazer esse vídeo, além, obviamente, dessa obra de Leibniz, eu vou usar um outro material, que é um livro que foi publicado pela editora Pensamento, escrito por Trigueirinho, chamado Portal para um Reino. Tá? Obviamente, também, além dessas duas obras, eu vou utilizar os meus próprios conhecimentos de artigos assim que eu já vi sobre esse tema e vídeos que eu já assisti no YouTube de outros médiuns e espíritos também falando sobre isso. Bom, mas então vamos entender o que é esse sistema monádico. Agora que eu dei, né, uma introdução sobre esse tema para vocês, vamos tentar entender de uma maneira bem visual e didática o que seria então esse sistema. De uma forma bem simplificada, todos nós viemos de uma mônada, né? E entende-se por mônada, então, essa unidade básica, primordial e indestrutível, cujas almas se dividem para partilhar e, obviamente, cocriar esse universo em que nós estamos. Bom, o sistema de divisão monádica, ele segue uma multiplicidade de 12. Seria mais ou menos assim. Bom, primeiro nós temos a fonte criadora. Aqui eu gosto de chamar ela de Mônada Master carinhosamente, mas entendo também como Alfa e Ômega primordiais. Ou, como eu sempre falo aqui na espiritualidade, né? Essa fonte criadora a gente entende como Deus Pai Mãe Divina Consciência. Logo em sequência, a gente tem os reinos superiores, ou plano divino. Não sabemos, né, exatamente o que acontece aqui nesse espaço, mas a gente imagina que seja a fronteira da vida imaterial. Ou seja, a vida além desse nosso universo que a gente conhece. Depois a gente tem o reino monádico ou grupo monádico. Então aqui nesse espaço seria onde as mônadas que saíram lá da fonte criadora, elas se afastaram então um pouco da imaterialidade do reino divino e elas estão ali agrupadas. Depois acontece a primeira divisão dentro desse sistema. E aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes, porque é nesse momento em que as mônadas se partem em frações de quantum energético menor, e cada uma dessas mônadas ela então vai se dividir em 12 super almas. Depois, cada uma dessas super almas ela vai se dividir novamente em 12 almas. Ou seja, elas fracionam ainda mais esse quantum energético. Por último, essas almas, a gente entende que essas almas representam eu e você. Bom, porém, até a época de Lemúria, essas almas elas encarnavam na sua totalidade, ou seja, as polaridades alfa e ômega, elas estavam juntas e se manifestavam na mesma consciência encarnada. A ciência hoje chamaria isso de hermafrodita, porque daí o mesmo ser, ele tinha, né, fisicamente falando, todos nós temos as duas polaridades, mas fisicamente falando, todos os seres, eles tinham os dois sexos no mesmo corpo. Por algum motivo, né, depois de um tempo, não sabe-se exatamente o porquê, né? Pelo menos nós aqui encarnados não temos essa informação. Obviamente o plano espiritual sabe, né, o que aconteceu, mas por algum motivo esses seres passaram a se dividir em dois. Eles se dividiram em dois. Hoje a gente entende isso como sendo chamas gêmeas, que diferente da alma gêmea, não é a mesma coisa, é uma outra alma, né? A gente entende que a alma gêmea, ela é uma outra alminha que veio da mesma super-alma. Então lembra lá na divisão que eu tenho as super-almas que se dividiram em 12. Então a sua alma gêmea seria uma outra alminha, né, que veio dessa mesma super-alma. A chama gêmea, diferente da sua alma gêmea, ela é literalmente uma outra pessoa que carrega a mesma frequência que a sua. Embora sejam duas partes de uma mesma alma, cada chama gêmea carrega em si as polaridades masculina e feminina, respectivamente. Elas são seres, né? As duas pessoas ali são seres com personalidades diferentes, mas elas partem da mesma consciência de alma.
Isso é muito importante entender. A partir daí, a gente consegue entender também que quando o encontro, né, de chamas gêmeas acontece, é como se fosse o alfa e o ômega, né, manifestados aqui na nossa tridimensionalidade, e é como se você pudesse então experimentar, né, esse sublime encontro da fonte que para nós, né, a gente se conectaria através da chama gêmea. Bom, então se você entende que a sua alma significa que é a sua super-alma, né, a sua formação de super-alma, ou a sua alma, né, primordial, ela é representada por você e mais 11 outras pessoas, outros 11 irmãos, e essas 12 almas juntas vão formar uma super-alma, quer dizer que você na sua totalidade, ou seja, o seu eu multidimensional, não sei se você já ouviu esse termo antes, de multidimensionalidade do seu próprio eu, é justamente isso. Se você pegar todas essas personalidades individualizadas, né, que juntas vão formar novamente uma super-alma, e que todas essas super-almas voltam de novo e formam aquela única mônada da qual você veio. Isso significa que, matematicamente falando, a espiritualidade diz que a sua composição antes de chegar na mônada seria 144, ou seja, você mais 143 pessoas. Como assim? Você pega as suas 12 divisões de super-alma e multiplicaria de novo pelas outras 12 super-almas. Então seria 12 vezes 12, que daria 144. E o que acontece? A espiritualidade também diz que os 12 indivíduos, ou seja, as 12 almas que compõem uma super-alma, geralmente elas encarnam todas na mesma galáxia. Isso não significa que as outras 12 super-almas, que também estão divididas em mais 12 alminhas, não possam encarnar em outros cantos do universo, mas que necessariamente as almas que fazem parte da mesma super-alma, elas estarão localizadas na mesma galáxia. Provavelmente por questões energéticas mesmo, para que o afastamento não seja sentido de uma forma talvez física nessas pessoas, e para não dificultar as experiências, os processos encarnatórios de cada um. Bom, agora vamos falar sobre os níveis de consciência. Agora falando um pouco da obra de Trigueirinho, né? O nível de consciência que a gente entende dentro desse sistema, e obviamente no livro dele ele não faz uma associação direta com o sistema monádico, mas quando você pega a sua obra na página 19 e você vê como ele separa os níveis de consciência ali, você consegue fazer uma associação bem clara dentro desse sistema monádico, que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, como eu havia falado, a gente tem a fonte criadora. Aqui não tem como mensurar esse nível de consciência, então aqui vamos colocar um ponto de interrogação, porque a gente não sabe, né? Esse patamar ainda está extremamente longe da nossa concepção e da nossa percepção humana. Depois, como eu falei, a gente tem os reinos superiores, ou o plano divino. E aqui, o nível de consciência, então, seria a consciência divina, ou seja, é o nível em que os seres eles vão expressar a sua natureza mais celestial e pura, que seria a fronteira com a vida imaterial. Ou seja, Trigueirinho explica na sua obra que a vida material, como a gente conhece, ela vai até o plano divino, né? Ou seja, quando a gente usa o termo imaterialidade, a gente está falando de um nível que ainda está muito longe da nossa existência, está muito longe da nossa percepção. Esse universo em que nós vivemos aqui, mesmo os níveis de matéria mais sutil, ainda é matéria. Bom, em terceiro, nós temos o reino monádico, ou grupo monádico, como eu falei anteriormente. Então aqui a consciência manifestada é a consciência monádica, nível a partir do qual os seres adquirem uma consciência cósmica. Depois, no nível das superalmas, a consciência espiritual é o nível em que os seres eles se reconhecem como luz e sabedoria espirituais. Agora, no nível de almas, onde encontramos eu e você, a consciência ela é intuitiva, mental, emocional e físico-etérico. Obviamente que aqui não significa que nesse nível de alma também não possamos experienciar uma consciência espiritual, mas obviamente não é o caso da maioria. Bom, e aqui uma curiosidade é sobre os mentores, os nossos mentores espirituais, né? A espiritualidade diz que alguns desses mentores podem ser
pessoas, indivíduos que fazem parte do mesmo grupo de mônada que você, né? Aí, nesse caso, por estarmos localizados na mesma galáxia, de repente, né, pode ser que esse mentor, então, seja, sim, um irmão seu ou uma alma gêmea. Ah, mas isso significa que a gente tem necessariamente uma vivência romântica? Não, né? Como vocês viram no sistema, a alma gêmea, normalmente, é que a alma gêmea que a gente já entende, já associa direto com relacionamento romântico, né? E na minha concepção, com os materiais que eu já li, eu entendi que esse nível de alma gêmea normalmente pode ser uma pessoa, um indivíduo, né? Que ele saiu da mesma super-alma que você, ele é uma alminha irmã, mas que ao longo de mais de uma encarnação, né, vocês tiveram uma vida conjugal e você acabou nutrindo um sentimento por aquela pessoa maior do que os seus outros irmãos de mônada. Isso fez com que você olhasse para aquela pessoa de uma forma diferente, o que ainda, né, não mensura o nível de união que você poderia experienciar com a sua chama gêmea. Bom, agora um outro tópico que eu gostaria de trazer para vocês é para falar sobre personalidade, né? E aqui eu coloquei personalidade, uma ilusão da verdadeira consciência, porque quando a gente olha para esse quadro geral, entendendo então quem a gente é de verdade, uma junção então dos nossos múltiplos eus, né, vamos chamar assim, que estão espalhados aí pelo universo, a gente percebe que o que a gente entende como personalidade, né, é apenas um conjunto de características, que são características temporárias, a gente agrupa elas em cada encarnação com o que a gente chama de nome, né, então eu sou Amanda e eu não sou a Amanda eternamente, eu estou aqui como Amanda. Essa é a minha personalidade temporária, né, com um agrupamento de características positivas e negativas e que elas vão durar por um determinado período de tempo, pode ser que ela dure por alguns séculos ou enquanto eu estiver no planeta Terra, mas que ela não necessariamente representa a minha verdadeira essência ou quem eu sou na minha totalidade. Por esse sistema, a gente também consegue entender que o ego é o meio, né, que o universo utiliza para que a gente possa, então, enfrentar as nossas sombras e transmutar essa personalidade, ou seja, essa consciência aqui no nosso nível majoritariamente intuitiva, mental, emocional e físico-etérica, em níveis de polarização superiores da consciência. Bom, considerações finais sobre esse tema, né? Quando eu primeiro me deparei com esse assunto, esse conceito de mônadas, eu fiquei bastante incomodada, porque na minha visão limitada ali, eu não entendia, né, que eu, Amanda, não podia ser eu e apenas eu, né? Eu tinha uma visão bem individualista, bem, assim, territorialista de mim mesma, tipo, eu sou assim, né, eu sou essa pessoa e eu não admito não ser nada além de mim. Né? Como que eu vou caminhar para a unicidade com esse pensamento? E aí, quando eu me desapeguei dessa visão individualista e eu entendi o que realmente significa, né, esse conceito todo, né, que para eu voltar para a unicidade em algum momento da minha evolução, eu vou acabar me agrupando com esses outros seres, voltar para a minha própria essência, significa, né, me unir a esses outros irmãos energeticamente, que eles eram outras coisas que não só eu, né, não carregavam só essas experiências, esses ensinamentos que eu tenho aqui, né? Uma vez que eu saí dessa visão individualista, eu consegui entender, foi aí que eu consegui entender esse conceito. Pelo fato da gente viver ainda em um planeta de terceira dimensão física e quarta dimensão astral, é muito difícil para a gente conseguir realmente entender e aceitar esses conceitos sem essa visão egóica, né, de que eu sou assim, eu nasci assim, e quando eu morrer eu vou continuar sendo essa pessoa, quando eu sair da Terra eu vou continuar sendo essa pessoa e eu não admito ser outra coisa além de mim. Eu não admito perder esses conhecimentos ou me aglutinar de uma outra forma a outros seres e deixar de ser quem eu sou. Até mesmo para a gente poder entender, né, que evolução
significa ascensão, e ascensão é voltar a essa unicidade, né? Essas almas, elas se juntam para virar super-almas de novo, que vão se juntar de novo para virar uma mônada e assim por diante. A gente, em algum momento, vai precisar transpassar esse conceito individualista para que a gente possa aceitar essa condição, né? E uma vez que você entende isso e você aceita, você vai ver que não tem o menor problema, né? E que esse sistema, que parece tão complexo como eu achei a primeira vez que eu vi, na verdade ele é bem simples, na real ele é muito simples. E ele, na verdade, fica complexo, ele se torna complexo, ou ele permanece difícil de entender, né? Enquanto a gente ainda está apegados a essa visão mesmo individualista, como eu falei, que a gente é condicionado a acreditar nesse plano de ilusões da terceira dimensão que a gente vive. Parando para pensar racionalmente também, né? Se você viesse encarnar nesse corpo com o mesmo quanto energético que você tinha quando você saiu da fonte criadora, esse corpo provavelmente já teria sido desintegrado há bastante tempo, né? A quantidade energética é muito grande, é muito forte. Por isso mesmo que eu entendo que, aqui uma visão pessoal minha, que quando Cristo veio encarnar no planeta Terra, ele precisou de 1000 anos para se preparar para essa experiência, ou seja, não tinha como ele trazer a sua totalidade, até porque ele já estava no nível, né, de ascensão muito superior ao nosso, né? Bom, e antes da gente encerrar o vídeo, eu quero deixar aqui uma última especulação minha, especulação mesmo, porque isso não faz parte dos ensinamentos oficiais desse sistema monádico. Então, pouco também é falado abertamente, assim, explicado pelos espíritos, mas que quando eu olhei para esse sistema, eu talvez até imaginei que ainda depois do nível de alma, ou seja, a mônada, uma super-alma, a alma, que ainda depois desse nível de alma tivesse ainda mais uma divisão para espírito. Pensei na forma da trindade, né? Quando a gente fala em Espírito Santo, né? Essa expressão Espírito Santo me veio na cabeça enquanto eu estava estudando sobre esse tema, e aí eu me imaginei um pouco que talvez ainda depois do nível de alma pudesse ter mais uma extensão de alma, que é a extensão espiritual, né? O espírito. E que a junção desses espíritos para formar o Espírito Santo seria sim a sua verdadeira alma, e que por sua vez a sua alma se juntaria com outras almas para a super-alma e assim por diante, para voltar novamente para a fonte. Bom, eu vou deixar, né, mais uma vez aqui na tela o desenho com mais algumas outras observações para vocês darem uma olhada. Se você quiser pausar o vídeo e poder olhar para esse desenho, eu recomendo que você medite sobre esse desenho, sobre esse tema, e reflita muito sobre isso, porque, como eu falei, a teoria em si parece complexa, mas ela na verdade não é. O que torna ela difícil de entender é você desarraigar, desapegar mesmo de que você é só você, que ninguém pode ser você, ou que você não pode ser outras pessoas, entende? E que você é muito maior que isso. Quando você entende a sua essência multidimensional, esse sistema fica bem simples. Então, dá uma olhada com bastante carinho nesse desenho, dá uma olhada com bastante carinho nesse sistema. E eu espero que esse conteúdo ressoe com você e te traga bastante insights positivos, assim como trouxe para mim. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema. Me deixa aqui nos comentários se você gostou desse assunto, se você já tinha ouvido falar sobre teoria monádica, se você já teria conhecimento aí sobre divisão de alma, da onde a gente veio, se esse assunto é familiar para você ou se não, e o que você achou, se você gosta desse tema ou se você acha que é muito complexo, é muito difícil de entender. Eu vou gostar de continuar essa conversa com vocês nos comentários. E para encerrar, quero pedir novamente, se você acha esse conteúdo relevante, me ajude deixando um like nesse vídeo, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijos de luz, tchau!